Olá, pessoal! Vamos à correção dos nossos exercícios sobre genética mendeliana. Primeira questão. Nos porquinhos da Índia, a pelagem negra é dominante sobre a pelagem branca. Um criador tem um lote de porquinhos da Índia negros com o mesmo genótipo. O que ele deve fazer para descobrir se esses animais são homozigotos ou heterozigotos? Nas respostas, nós temos duas opções, ou o cruzamento teste ou a fertilização cruzada. Porém, a fertilização cruzada é utilizada somente para plantas, na qual algumas espécies nós podemos cruzar elas com elas mesmas por meio desse tipo de fertilização. Então, nesse caso, como nós estamos falando de um mamífero, o porquinho da Índia, nós temos que realizar o cruzamento teste. Nós temos aí duas opções falando em cruzamento teste, a primeira e a terceira. A primeira, deve-se realizar o cruzamento teste, ou seja, cruzar animais do lote com animais brancos homozigotos recessivos. Se obtiver 100% dos animais pretos, eles são heterozigotos, porém, se obtiver animais brancos, eles são homozigotos dominantes. E a outra questão, a outra alternativa, ela fala, deve-se realizar o cruzamento teste, ou seja, cruzar animais do lote com animais brancos homozigotos recessivos, e aí vem a diferença. Se obtiver 100% dos animais pretos, eles são homozigotos dominantes. Porém, se obtiver animais brancos, eles são heterozigotos. Vamos ver como é. Então, pessoal, nós temos aí o nosso exemplo, Os porquinhos da Índia negros têm que ter pelo menos um alelo dominante. E os brancos é um duplo recessivo, Nós não sabemos se os porquinhos são Nzão, Nzão ou Nzinho, Nzão, Nzinho. Para isso a gente faz o cruzamento teste, fazendo o cruzamento com o animal branco. Então, nós temos aqui o exemplo, fazendo com o animal branco com as duas alternativas. Se for Nzão, Nzinho, se for Nzão, Nzão. Então, o que acontece aqui? Se nós fizermos o cruzamento teste e 50% dos animais resultantes desse cruzamento for preto e 50% branco, nós temos que os animais que nós fizemos o cruzamento, que nós cruzamos, são heterozigotos. Porém, se obtivermos 100% dos animais pretos desse cruzamento, nós temos um animal homozigoto dominante. Então, vamos ver lá qual que é a nossa resposta do teste. Então, a nossa resposta é a terceira. Deve-se realizar o cruzamento teste, ou seja, cruzar animais do lote com animais brancos homozigotos recessivos. Se obtiver 100% dos animais pretos, eles são homozigotos dominantes. Porém, se obtiver animais brancos, eles são heterozigotos, Porque nós temos 50% branco e 50% preto. Vamos para a próxima questão. Um indivíduo com genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho apresenta quantos tipos diferentes de gametas? Então, nós vimos lá na segunda lei de Mendel, lei da segregação dos gametas, que nós dos genes, temos todas as combinações possíveis na hora da formação dos gametas, porque os alelos eles se segregam de forma independente. Então, nós temos aí um total de 4 locos, de 4 genes em 4 locos diferentes. O gene A, o gene B, o gene C e o gene D. Em cada um desses locos, nós temos alelos heterozigotos, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho e Dzão, Dzinho. Então, como que nós determinaríamos a quantidade de gametas? Ou fazendo todas as combinações possíveis, como eu fiz todas aí, um gameta Azão, Bzão, Czão, Dzão, Azão, Bzão, Czão, Dzinho, Azão, Bzão, Czinho, Dzão, até o final. Então, se nós contarmos, aí nós temos o total de 16 gametas diferentes. Ou então, pessoal, nós temos 1, 2, 3,
quatro, né? 4 genes, o gene A, B, C e D, e nós temos um organismo diploide, né? E heterozigoto. Então, nós fazemos 2 elevado à quarta potência, ou seja, 16 gametas diferentes. Vamos assinalar a nossa resposta. Então, 16 gametas diferentes para esse indivíduo. Próxima questão. 2 genes alelos atuam na determinação da cor das sementes de uma planta. Azão dominante determina a cor púrpura e azinho recessivo determina a cor amarela. A tabela abaixo apresenta resultados de vários cruzamentos feitos com diversas linhagens dessa planta. De acordo com a tabela, quais números apresentam genótipos azão-azinho, ou seja, heterozigotos? Então, nós temos o indivíduo 1 sendo cruzado com um indivíduo azinho-azinho, e o resultado é 100% das sementes púrpura. Nós temos o indivíduo 2 cruzado com um azinho-azinho, nós temos 50% das sementes púrpuras, 50% amarelas. Nós temos o indivíduo 3 cruzado com um azinho-azinho, 100% das sementes amarelas. E nós temos o indivíduo 4 cruzado com um azão-azinho, 75% das sementes púrpuras, 25% amarelas, e nós temos que determinar quais números, se o indivíduo 1, 2, 3 ou 4 são azão-azinho, ou seja, heterozigoto. Como que nós fazemos aí, encontramos aí o genótipo desses indivíduos? Nós sabemos, né, vamos visualizar cada um dos cruzamentos, mas nós sabemos que para o indivíduo ter semente púrpura, ele tem que ter aqui, ó, pelo menos um alelo azão. Para ele ser amarelo, ele tem que ter os 2 alelos azinho, tá? Então, aqui, ó, no primeiro cruzamento, né, que nós temos o indivíduo 1, né, nós sabemos que 100% dos resultados são púrpura, tá? Então, eu tenho que ter azão, né, no genótipo. Eu não tenho azão por enquanto, porque nós sabemos aqui, ó, que o indivíduo foi cruzado com um azinho-azinho, né? Então, o azão tem que vir do pai. Então, o pai, ele é azão-azão. Então, esse indivíduo, ele não faz parte da resposta, né? Porque nós queremos indivíduos heterozigotos. O segundo cruzamento, nós encontramos no resultado 50% dos animais púrpura e 50% amarelo. Para ele ser púrpura, ele tem que ter pelo menos um azão. Para eles serem amarelos, tem que ser duplo recessivo. Então, nós temos aqui no nosso cruzamento, né? O azul a gente sabe, né, que é o azinho, né? E ele vai doar azinho para os filhos, né? E nós queremos 50% púrpura. Então, um dos genes do pai, aqui que a gente não sabe, é azão. E 50% amarelo. O outro gene alelo é azinho. Então, esse animal, ele é heterozigoto. Então, ele faz parte da nossa resposta. Então, esse animal não, essa planta, né, gente? Essa planta é azão-azinho, tá? Então, a planta 2 é azão-azinho, é heterozigoto. O próximo 3, 100% do resultado foi amarelo. Para eu ter amarelo, eu preciso ter 2 alelos recessivos. Então, significa que o indivíduo 3, ele só tem alelo recessivo, né? Porque eu vou cruzar um recessivo com um recessivo para ter 100% dos indivíduos, aí 100% das plantas com o fenótipo recessivo também. No quarto cruzamento, nós temos como resultado 75% das plantas com sementes púrpura e 25% das plantas com sementes amarelas, tá? E aí, nós, completando aqui, ó, nós precisamos ter azão na parte de cima aqui, ó, né? Então, aqui 50% já é com a cor púrpura e nós precisamos de mais um quarto, né, para dar 75%, completando aqui
o resultado esperado. E 25% amarela. Então, esse indivíduo 4 aqui, ó, nós chegamos à conclusão que ele também é heterozigoto azão-azinho. Então, a nossa resposta é que as plantas 2 e 4 são azão-azinho, né? Analisando aí os cruzamentos, e nós podemos responder isso lá na nossa questão, no nosso questionário. Então, as plantas 2 e 4 são heterozigotos, observando então o resultado e o indivíduo que foi cruzado com essa planta, ok? Próxima questão. Próxima questão é bem facinho. Os termos homozigotos e heterozigotos fazem parte da nomenclatura básica da genética. Relacione os termos com a sua definição. Primeira definição, apresenta alelos diferentes em um gene, azão-azinho. Então, se é diferente, heterozigoto. Então, a gente seleciona aqui. A apresenta alelos idênticos em um gene, azão-azão. Então, homozigoto, alelos idênticos, homozigoto. Última questão. No porquinho da Índia, o pelo pode ser preto ou marrom. Cruzando-se animais homozigotos de pelos pretos com outros também homozigotos de pelo marrom, obtiveram-se em F1 todos de pelo preto. Esses F1 foram retrocruzados com animais de linhagem marrom, produzindo 264 descendentes. Quanto se espera que tenham pelos marrom desse resultado? Então, vamos lá, vamos fazer esse exercício. Nós temos que indivíduos podem ter pelos pretos e marrom. Nós vimos que os marrons cruzados com pretos, né, os dois homozigotos, sempre dá preto, tá? Então, nesse caso, nós temos aqui, ó, que o preto é dominante, né? Então, se aqui é homozigoto, pezão, pezão, aqui marrom é o recessivo, pezão, pezinho. Para ele ser marrom, ele tem que ser duplo recessivo, então vai ser pezinho, pezinho. Então, no segundo cruzamento, eu vou cruzar um heterozigoto com um duplo recessivo, que me proporcionou 264 indivíduos. E aí, nós fazemos o cruzamento para encontrar as nossas proporções. Então, cruzei um pezão com um animal pezão, pezinho, com um pezinho, pezinho. E aí, eu tenho como resposta pezão, pezinho, pezão, pezinho, pezinho, pezinho e pezinho, pezinho. Ou seja, desse cruzamento de heterozigotos pretos com duplo recessivo, nós temos que 50% ou metade, né, meio, que é igual, de animais pretos. E nós temos aqui, ó, 50% ou meio de animais marrons. Então, aqui a nossa resposta vai ser a metade de 264, ou seja, 264 dividido por 2. Então, nós temos que 132 indivíduos marrom, que é a nossa resposta. Então, vamos assinalar a nossa resposta. 132 indivíduos marrom. Finalizamos, então, nosso exercício. Vamos para o próximo.